Olá, meus irmãos e minhas irmãs, a paz de Jesus Cristo, na proteção de São José e amor de Maria, que a graça de Deus superabunde sobre vossa casa, lar e família, que a mão do Senhor seja sobre todos os senhores que estarão assistindo e ouvindo este vídeo no canal aqui, Textos Filhos de São José, né? Ou nos canais dos Filhos de São José, no WhatsApp, no Instagram, enfim, e aonde venha chegar este vídeo. Que a paz de Deus, que a paz de Cristo seja sobre cada um dos senhores, que a graça do Senhor superabunde em vossa casa e vosso lar. Hoje, dia 19 de julho do ano de 2026, não é? É um domingo e hoje vamos estar falando sobre os santos do dia que a igreja celebra, que a igreja traz à memória, né? Homens e mulheres que devemos tê-los como exemplos a serem seguidos, né? Que devemos até mesmo sermos deles discípulos, como eles foram de Jesus Cristo. E todos, no geral, que sejamos discípulos, apóstolos de Cristo, não é? Como assim o Senhor espera de cada um de seus filhos. Dito isto, vamos lá para o primeiro santo do dia, que são alguns santos, na verdade, alguns irmãos que foram canonizados, não é? E declarados santos até então pela igreja. Nós temos São Símaco, né? E São Símaco foi papa entre os anos de entre os anos de 498 a 514 depois de Cristo. São Símaco nasceu na Sardenha, na Itália, por volta do século V, após a morte do Papa Anastácio II. Ele foi eleito Papa em um período muito conturbado naquele momento da Igreja, onde uma parte do clero, né, influenciada pelo rei Teodorico, né, Ostrocado Teodorico, ele elegeu um outro candidato, Lourenço. E isso aí deu-se origem a um cisma que dividiu a igreja por vários anos. Apesar das perseguições e falsas acusações e tentativas, né, de destituir São Símaco, ele permaneceu firme na defesa da autoridade da igreja e da fé, né, que a igreja católica ela propaga. Ele convocou um sínodo para restaurar a unidade e reafirmar a dependência da sé apostólica até então do rei, né, e do império até então da época, enfim, ou dos reis, né, da região. Ele era conhecido por sua profunda caridade, ele distribuía alimento aos pobres, acolhia peregrinos, libertava escravos e restaurou, no seu momento, né, de papado, diversas igrejas de Roma. Ele faleceu no dia 19 de julho do ano de 1514, foi sepultado, assim como tantos outros papas, né, na Basílica de São Pedro. Uma lição que nós podemos aprender com São Símaco é permanecer firme na fé e, na verdade, mesmo nos tempos de perseguição e injustiça e de defamação. É permanecer firme naquilo que crê, naquilo que acredita, é permanecer firme na vocação e na chamada pelo qual Deus chamou e fazer a obra pela qual Deus nos chamou, independentemente das intempéries, né, que venhamos estar passando. Então, a grande lição que esse servo de Deus deixa para cada um de nós, né, meros mortais, que sejamos santos e que venhamos permanecer firmes na verdade, na fé, né, assim como São Símaco. Um outro santo, na verdade é uma santa que se relembrada no dia de hoje, é Santa Macrina, a jovem. Ela viveu entre 327 e 379. Santa Macrina nasceu na Capadócia, atualmente na Turquia, em uma família extraordinariamente santa. Ela era irmã de São Basílio Magno, São Gregório de Nissa, São Pedro de Sebaste e de outros santos. Olha que família, né? Parece uma família de uma outra santa, que futuramente vamos estar falando sobre ela. Desde muito jovem, decidiu consagrar sua vida totalmente a Deus. Após a morte do noivo, ela recusou qualquer outro casamento e transformou a casa da família em um mosteiro feminino.
Sua vida era marcada pela oração, pelo jejum, pela humildade e pelo trabalho. Foi ela quem influenciou profundamente São Basílio Magno, onde foi considerado, ou é considerado, não é, um dos maiores padres da igreja. Quando ela estava próxima de morrer, ela consolou seu irmão, São Gregório, falando da esperança da ressurreição. O testemunho dela se tornou um modelo de vida monástica cristã, especialmente para as mulheres. Uma lição que a gente pode aprender, e que eu acho que as mulheres podem aprender com essa santa, é que a verdadeira grandeza, ela nasce da santidade vivida no cotidiano. É o dia a dia. O dia a dia vai nos fazer santo. As nossas imperfeições, dentro das nossas limitações. Eu hoje ouvi, por exemplo, a homilia do nosso pároco, o Frei Edson, que ele dizia algo que é bem verdade, né? Sobre que é nas perseguições que somos santificados. Não é? O Senhor vai usar as perseguições, usar também aqueles que se tornaram nossos inimigos, ainda que nós não os queiramos, e através das perseguições desses inimigos e das dificuldades do dia a dia, né? que todos nós temos, nós podemos ser santos ao Senhor. Tudo basta da nossa decisão, da nossa dedicação, da nossa vontade e do nosso entendimento e da nossa dependência total para com Deus e em Deus. É o que eu aprendo com essa serva do Senhor. Outro santo, como é celebrado nesse dia, é Santo Epáfras. Santo Epáfras, ele foi discípulo de São Paulo e um dos primeiros evangelizadores da Ásia Menor. Ele é citado diversas vezes nas cartas de São Paulo, em Colossenses e em Filemão. Foi ele quem levou o evangelho às cidades de Colossos, Laodiceia e Herápolis. Ao perceber que falsas doutrinas ameaçavam a fé cristã, a fé daquela comunidade, da sua comunidade, ou das comunidades que ele havia formado, ou que ele ajudou a formar, ele viaja até Roma para pedir ajuda, né, a São Paulo, que estava preso naquele momento. E o apóstolo Paulo, ele chamou, né, chama, né, o seu servo, tá, então, o seu irmão em Cristo, seu companheiro nas batalhas, nas fileiras do Evangelho, de meu querido companheiro de serviço. Também o chamou de homem de intensa oração. E provavelmente ele tenha sofrido muitas perseguições por causa da fé e da sua determinação. Uma lição que a gente aprende, não é, com o Santo Epáfras é que evangelizar é também cuidar da fé daqueles que já conhecem Cristo. Não é? Eu mesmo tenho isso com convicção. A gente precisa estar sempre... às vezes nos preocupamos em evangelizar só os de fora, só os externos, e esquecemos dos internos. Os internos, os nossos, aqueles que já caminham conosco, precisam também de constante evangelização. E precisamos, como diz as Escrituras, estarmos sempre relembrando as promessas de Cristo, as promessas de Deus, aquilo que o Senhor tem para nós. Por quê? Porque o mundo não é fácil, não é? E grandes são as investidas, existem as mais conversações, existem as mais amizades, enfim, tantas outras coisas. Então, se faz necessário a gente cuidar daqueles que já estão conosco, que já comungam conosco, que já fazem parte da nossa comunidade. Precisamos também para eles de contínuo cuidar da fé de cada um deles. Cuidar do evangelismo, não é? Saber como é que estão, como é que está a caminhada, incentivá-los à oração, incentivá-los a palavra de Deus. Isso cabe a todo aquele que se declara, se vê como discípulos. Então tenhamos Santo Epáfras como exemplo. O quarto santo, na verdade é uma santa, né, que se celebrada no dia de hoje, é Santa Áurea de Córdoba. Santa Áurea de Córdoba, ela viveu no século IX, durante a dominação muçulmana na Espanha. Era descendente de família cristã, mas após a morte do pai, ela foi aprisionada, né, pelos parentes que eram muçulmanos, né, e foi muito pressionada a abandonar a fé. Por algum tempo ela viveu escondendo a sua identidade cristã, né, por causa dos parentes muçulmanos, mas houve um momento, né, onde ela foi fortalecida pela graça de Deus e ela decidiu professar,
não é a fé. Houve um ardor dentro dela do Espírito Santo, onde ela, né, sai da casula, né, e ela passa agora a proclamar e a publicar sua fé em Jesus Cristo a todos, né, que estavam ali presentes, seus parentes, enfim. Em razão disso, foi que ela foi presa, ela se recusou a negar Jesus por pressão dos seus parentes, conhecidos e tudo mais, né? E ela foi condenada à morte e foi decapitada por volta do ano de 856, né? Ela foi decapitada pela sua firmeza. Aí vamos ver muito isso na vida de muitos santos. Muitos perderam a vida, foram decapitados, mortos de várias formas, de várias maneiras. E o caso dela foi decapitação. Uma coisa que que podemos aprender com esta serva de Deus, Santa Áurea, né, é que vale mais perder a vida por amor de Cristo do que ganhá-la para satisfazer o mundo ou para satisfazer aqueles que nos rodeiam e derrodeiam. Então vale mais perder a vida do que perder a Cristo. Isso é importante. E Jesus disse: aquele que perder a vida por amor a mim, ganha-la-á, salvar-la-á, a encontrá-la-á. Né? Então é isso. Por que pecamos a nossa vida aqui? Não é? Podemos perder a vida humana de várias formas. Pode ser de fato na questão de morte mesmo, como foi o caso dela. Como podemos perder, de repente, as amizades, os colegas, algumas oportunidades. Mas o importante é termos em consciência que temos Cristo. Do que adianta termos sucesso, riquezas, bens, boa profissão, termos uma boa saúde, termos... Eu não estou dizendo que isso seria bom que todos tivessem isso, mas vamos lá. Do que adianta ter tudo isso, mas não ter a Cristo, não ter a compreensão do Cristo, não ter a salvação, não ter a vida eterna? Então, mais importa a Cristo do que qualquer outra coisa na face desta terra. Eu gostaria muito que muitas pessoas que eu conheço tivessem essa compreensão ou a buscasse ter esta compreensão. Então, um outro santo, o quinto santo do dia de hoje, é São Bernoldo de Utrecht. Não sei se é assim que se pronuncia esse nome, mas enfim. São Bernoldo, ele foi bispo, né, na Holanda durante o século XI. Era muito próximo do imperador Henrique II e dedicou a sua vida à reforma da igreja. São Bernoldo, ele construiu igrejas, mosteiros, escolas, promoveu a formação de clérigos e combateu os abusos que havia dentro da igreja. Ele era conhecido pela sua humildade e pela atenção aos pobres. Ele morre no ano de 1054. A lição que nós podemos aprender com este bispo e servo de Deus é que governar é servir, e servir é governar, não é? Então, assim, quem quer o governo, quem quer a liderança, precisa aprender a servir, não é? Liderar também é servir, governar também é servir, administrar também é servir, estar na frente de um rebanho, de um grupo, de um movimento pastoral, enfim, é também servir, não é? Por mais que se precise, quem está na frente, orientar, corrigir, disciplinar, enfim, é preciso entender que ele está ali também para servir. Não está para mandar, para dar ordens, ainda que às vezes seja necessário, mas ele precisa ter isso como primordial, o serviço, porque todos estamos, independente da questão, para o serviço do reino de Deus. E nada melhor do que procurarmos fazer sempre o melhor, né? Combater os abusos, não é? Combater os excessos e procurarmos com humildade juntar todos para o bem comum do reino de Deus. O sexto santo que se é lembrado no dia de hoje, né, pela igreja, dia 19 de julho, é São João Blessington, né? Blessington. Né? São João Blessington, ele nasceu na Inglaterra em 1637. Ele foi ordenado sacerdote durante a perseguição contra os católicos da época. Naquela época, celebrar a missa era considerado um crime. Mesmo sabendo dos riscos, ele continuou administrando os sacramentos escondidos. Ele foi preso, acusado falsamente de conspirar contra o rei. Foi condenado à morte.
foi enforcado, esquartejado e decapitado em 1679. Ele foi canonizado entre os 40 mártires da Inglaterra e países de Gales. A lição que podemos aprender com esse homem de Deus é que nenhum sofrimento é maior do que permanecer fiel a Jesus Cristo. Por mais difícil que seja, e isso é lindo nos mártires, se é que eu posso usar essa linguagem, né? Nenhum sofrimento é maior do que permanecer fiel a Cristo. Né? Já disse o apóstolo Paulo: o que nos separará do amor de Cristo? A nudez, a fome, a peste. Né? Ele mesmo disse: sei o que está na bonança e sei também passa por privações. Então, assim, irmãos, tudo é válido. Por quê? Porque Cristo é sofredor. Deus é sofredor. É por isso que nós temos um crucifixo, para que nós lembremos do sofrimento de Deus. Então, nenhum sofrimento é maior do que permanecer fiel a Cristo. Como eu já disse no repetitivo, quem perde a vida por amor a Cristo, ganha-la. Ganha-la. O sétimo santo, não é? Que nós vamos estar falando no dia de hoje, é o beato Pedro Criscis. Pedro Criscis nasceu em Fóligo, na Itália, no século XIII. Desde criança viveu em extrema pobreza, passou muitos anos como mendigo. Apesar da miséria, ele repartia tudo que recebia, que as pessoas davam para ele. Mesmo assim, ele repartia com pessoas que eram mais miseráveis que ele. Levava uma vida de intensa oração, apesar dos infortúnios da existência ou da vida, enfim. Ele dormia nas igrejas e dedicava horas diante do Santíssimo Sacramento. Era conhecido pela paciência e pela alegria. Ele morre em 1323. Após sua morte, muitos milagres foram atribuídos à sua intercessão. A lição que a gente pode tirar desse santo, desse beato, é que a verdadeira riqueza está em Deus. A verdadeira riqueza está em Deus. Assim como a verdadeira alegria, a verdadeira paz, a verdadeira vida. Né? O maior bilionário da existência é aquele que se coloca à disposição de Deus e da sua graça divina. Esse é o maior bilionário que pode existir. Por fim, temos o beato Achilles Buchala. Achilles Buchala nasceu na Polônia em 1911, espero que seja assim que se pronuncie o nome dele, se não for, perdoe. Beato Achilles, perdoe, tá? Achilles Buchala, espero que seja isso que se pronuncia, tá? Se não for, me perdoe, por favor. Ele entrou para a ordem franciscana dos frades menores, conventuais, foi ordenado sacerdote e trabalhou como missionário. Durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas invadiram a Polônia. Mesmo podendo fugir, ele permaneceu ao lado do povo. Em julho de 1943 foi preso, juntamente com o confrade Frei Hermano. Os dois foram brutalmente torturados. Por fim, foram fuzilados por soldados nazistas. Eles são considerados mártires da caridade pastoral. Foram beatificados por São João Paulo II em 1999. E a lição que podemos tirar desses homens de Deus é que o verdadeiro pastor não abandona a sua ovelha. O verdadeiro pastor não abandona o seu rebanho. O verdadeiro pastor, apesar que ele também sabe que ele é ovelha, mas ele foi colocado como pastor para orientar, para guiar, para cuidar, para zelar dos povos. Ainda que isso leve ele à morte. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar com todos esses santos no dia de hoje é que os santos celebrados, né, em 19 de julho, eles têm histórias muito diferentes, mas todos testemunham uma mesma verdade, que a fidelidade a Cristo vale mais do que qualquer riqueza, poder ou segurança que o mundo possa nos conceder. Alguns defenderam a igreja, outros evangelizaram povos inteiros, alguns deram a própria vida pelo evangelho e outros viveram a santidade na pobreza e na oração. Mas o que é em comum, todos nos mostraram que a santidade é possível em qualquer vocação quando Deus ocupa o primeiro lugar. Pense sobre isso, que Deus te guarde, te abençoe
e até o próximo, se assim o Senhor nos permitir. Um forte abraço.